O motorista engata a marcha, o sistema dá aquele tranco absurdo, a caixa raspa a ponto de doer o ouvido e o problema pode não ser a engrenagem que todo mundo condena de cara. Puxa um banco, chega mais perto da nossa bancada. Hoje a gente vai abrir uma caixa de câmbio e fazer uma investigação pesada, passo a passo. Imagina a seguinte situação na oficina. O cliente chega frustrado, suando frio, dizendo que o carro está simplesmente impossível de dirigir. A transmissão manual é um tanque de guerra, dura décadas, mas quando dá problema, a dor de cabeça é gigante. E nós temos um caso clássico na bancada agora mesmo para investigar. Olha o sintoma que chegou para a gente. O relato é exatamente este. Tentar engatar a terceira faz a marcha raspar feio. E na hora de colocar a ré, um arranhão que chega da agonia. É aqui que a nossa investigação prática começa. Sabe qual seria o diagnóstico inicial de muita gente por aí? Condenar a caixa inteira na hora. Ou pior, sair trocando peça na base da sorte. Desce a caixa e troca tudo. Mas o problema real a gente só descobre quando entende o que acontece lá nas entranhas do sistema. Primeiro a gente acha a causa do sintoma, depois a gente resolve. E aqui já vai o nosso primeiro alerta de mecânico de hoje para deixar bem gravado: diagnóstico sem teste é chute. Peça não resolve problema, diagnóstico resolve. Substituir engrenagens ou embreagens sem entender a teoria da mecânica interna é garantia de retorno na oficina e dor de cabeça. Se a gente não entende como a energia flui lá dentro, é pura adivinhação. Então, vamos construir essa base técnica juntos agora. Ponto 1. Torque versus velocidade. A física da subida. Para consertar, a gente precisa lembrar da física básica e por que as marchas existem, para começo de conversa. Pensa comigo usando uma comparação bem simples. Motor gera energia, certo? Essa energia passa pelo câmbio antes de ir para as rodas. Se o carro precisa subir uma ladeira íngreme, o que o sistema pede? Mais força, ou seja, alto torque. A gente reduz a velocidade no câmbio usando uma marcha baixa e, em troca, ganha um torque absurdo com a mesma força do motor. Agora, se o carro já está numa rodovia plana, livre, a demanda por torque despenca. Aí a gente muda a relação para focar em alta velocidade. O câmbio é isso. É o mesmo esforço do motor, mas moldado em torque ou velocidade. Ponto 2. Vamos descobrir o segredo do engrenamento constante. Lá no passado, os carros usavam caixas deslizantes, que exigiam uma precisão absurda na alavanca para não dar tranco. Hoje o padrão é o engrenagem constante, que é o que temos nesta caixa aberta aqui. O que isso quer dizer na prática? Que as engrenagens estão sempre engrenadas, girando juntas o tempo todo. Mas a grande sacada, o pulo do gato da engenharia automotiva, é que as engrenagens do eixo de saída ficam frouxas. Elas giram soltas no eixo. A gente só trava e conecta uma marcha de cada vez. O eixo vai assumir exatamente a velocidade da marcha que for travada nele. Brilhante, não é? E tem uma curiosidade de oficina sensacional sobre isso. Em muitos projetos, quando a quarta marcha é engatada, os eixos de entrada e saída simplesmente se conectam de forma direta. O fluxo de energia passa reto, sem mudar a relação pelas engrenagens auxiliares. É eficiência pura, mostrando como tudo é pensado para otimizar o trabalho do motor quando o carro está em velocidade de cruzeiro. Ponto 3. O trabalho do sincronizador. Aqui a coisa fica séria. Lembra que as engrenagens ficam girando frouxas no eixo? A arte de travar essa engrenagem de um jeito suave é o coração do nosso diagnóstico hoje. Olha as peças aqui na bancada. Temos um cubo fixo no eixo e um casquilho livre para deslizar sobre ele. Quando esse casquilho empurra os dentes, marcha e eixo giram juntos. Só que tem um baita problema. A engrenagem solta e o eixo estão em velocidades totalmente diferentes. Travar isso a seco seria um desastre. É aí que entra o herói do câmbio, o anel sincronizador. Ele iguala as velocidades usando puramente a força do atrito antes do engate. E olha a dica de ouro, é por causa desse atrito violento entre o anel e o cone que trocar o óleo do câmbio no prazo certo é obrigatório. Óleo velho não resfria nem lubrifica direito, gerando um desgaste prematuro que destrói essa peça rapidinho. E vai mais um alerta de mecânico pesadíssimo. É aqui que a maioria erra na avaliação. Como a gente viu, o atrito do anel sincronizador é o que protege todo o sistema. Se o motorista forçar a alavanca ignorando a saúde do sincronizador, ou se a peça já estiver gasta, as velocidades não se igualam. E sabe o que acontece? O casquilho tenta travar numa engrenagem que está em outra rotação e os dentes se chocam com brutalidade. É exatamente aquele barulho de raspada que o nosso cliente relatou. Forçar as trocas sem o devido sincronismo destrói os dentes das engrenagens sem dó. Ponto 4. A pausa da embreagem. O problema não estava só no sincronizador. Sabe por quê? Porque essa pecinha não consegue igualar as velocidades sozinha se o motor continuar despejando força máxima na caixa. É preciso interromper o fluxo de energia. Muita gente acha que a embreagem é só para tirar o carro da imobilidade, mas quem está no chão de oficina sabe, a embreagem é um verdadeiro interruptor de energia.
Ao pisar no pedal, o movimento mecânico corta completamente aquela energia violenta que vem do motor. Isso é vital. Sem interromper a força, o atrito do anel sincronizador não dá conta e a troca suave simplesmente não acontece. O pedal dita o movimento perfeito do casquilho interno. Vamos ver a progressão perfeita que acontece em frações de segundo. Primeiro, pisa na embreagem e a energia é cortada. Segundo, a alavanca move o casquilho deslizante lá dentro. Terceiro, esse casquilho preenche um anel sincronizador e o atrito faz a velocidade da marcha igualar perfeitamente com a do eixo. E quarto, só quando as velocidades estão idênticas, o casquilho desliza até o fim e trava tudo com suavidade. Se o carro chegou raspando nas marchas para frente, o diagnóstico grita: ou os anéis sincronizadores estão destruídos, ou a embreagem não está cortando energia direito. Ponto 5. O perigo da marcha a ré, a vilã da nossa história de hoje. O mistério das marchas para frente está resolvido. Mas e a ré? Por que arranha tanto? Dá uma olhada nessa tabela, ela escancara a diferença. Nas marchas para frente temos o engrenamento constante e aquele anel sincronizador maravilhoso protegendo tudo, o que permite trocar de marcha em movimento. Mas a ré é bruta. Ela usa um arranjo de 3 engrenagens e, detalhe crucial, não tem nenhuma igualação de velocidade. Zero proteção de sincronizador. Funciona assim. A ré depende de uma engrenagem intermediária. Ela fica ali solta, servindo como um ponto morto. Quando a ré é acionada, essa engrenagem intermediária é literalmente empurrada para o meio das 2 engrenagens principais, conectando tudo. É essa pecinha extra que inverte a direção da rotação do eixo de saída e faz o carro ir para trás. Mas lembra que não tem sincronizador? E descoberta do nosso problema real estava bem aqui. Por não ter anel sincronizador, a ré exige uma regra de ouro: parada total. A rotação da caixa precisa estar zerada. Se o carro estiver rolando 1 centímetro que seja para frente, ou se o motorista afobar e não deixar o eixo parar após pisar na embreagem, as engrenagens vão bater de frente, metal com metal. É esse o arranhão que destrói o câmbio. Na esmagadora maioria das vezes, o problema da ré arranhando não é peça quebrada de fábrica, é operação incorreta no dia a dia. Fechamos nosso diagnóstico. O sintoma era raspada e arranhão. A causa real: desgaste nos sincronizadores por falta de manutenção de óleo e a falta da parada total antes de engatar a ré. Entender como o torque flui e como a embreagem corta energia foi a nossa ferramenta de teste mental. A solução? Trocar os anéis já condenados e corrigir o hábito de direção. Saber o que acontece lá dentro, visualizar o casquilho e o anel trabalhando, é o que evita condenar uma caixa de câmbio inteira de bobeira. Da próxima vez que um carro chegar com a marcha raspando, a avaliação vai ser no chute ou na técnica. É esse conhecimento que separa o trocador de peças do profissional de respeito. Até a próxima investigação na oficina, pessoal. Mão na massa e continuem estudando.